Podcast Rural. Hoje aqui no seu Podcast Rural a gente vai falar sobre recursos hídricos, que é um assunto muitíssimo importante. Você sabe por quê, meu amigo que mora aqui na zona urbana, que fala, mas água, a gente vai falar sobre água? Água é só para beber. Sim, é para beber, né? Os animais bebem água, as plantas bebem água, enfim. E a utilização da água na agricultura e na pecuária, se não tiver água, não tem agricultura e pecuária. Você está me entendendo? É a base além do solo, a água é a outra base aí para essa estrutura dessa atividade. Quem vai prosear comigo aqui sobre os recursos hídricos, na verdade sobre a autorização para utilizar o recurso hídrico na propriedade rural. Ó, pra você ver o tanto negócio é complicado. A gente aqui na cidade basta pagar uma conta, né? A gente vai lá, solicita um padrão, coloca, mas lá na zona rural tem que ter uma autorização para usar essa água. O negócio não é fácil assim como muita gente pensa e fala aí na internet, um bocado de besteira, não. Nós vamos falar sobre outorga coletiva, uso insignificante de recursos hídricos com o engenheiro agrícola e ambiental Bruno Neves Novaes. O Bruno Neves, ele é da Cerradão Soluções Ambientais, parceira do Paracatu Rural. E agora eu vou dar então meu bom dia pro Bruno. Tá bom, Bruno? Bom dia, Francis, tudo bem? Chique no último? Chique no último. Como é que tá a batidão lá? Graças a Deus estamos com bastante trabalho aí. A equipe forte, né? Equipe forte, estamos lá na Cerradão com o Samuel, o Marcondes, o Eduardo, Manela e Daione, equipe bem. Um abraço para todos aí na Cerradão. E mais uma vez eu agradeço aí o apoio do Cerradão. A gente realizou alguns sorteios esse mês. Nós demos aí um presente para uma ouvinte, produtora rural, que é a realização então para que essa pessoa possa ter o certificado de uso insignificante. Aí, Bruno, que surgiu esse bate-papo nosso, porque a pessoa me perguntou na rua, Francis, o que é uso insignificante? Porque a palavra insignificante é estranha, né, nesse caso, né? E aí o Bruno vai fazer assim, primeiro, rapidamente, para a gente fazer uma introdução, você vai fazer uma diferenciação e depois a gente vai prosear no programa de hoje para explicar ao nosso ouvinte. Outorga coletiva e uso insignificante. Dá uma diferenciação básica de um para o outro. Bom, Francis, então iniciando um pouco falando mais dessa questão da diferença, né? Então a outorga, ela é de fato uma autorização, né? Que ela é permitida e ela é concedida, né, pelo Estado, no caso de Minas Gerais aí, a Secretaria, né, de Estado de Meio Ambiente que regulamenta essas políticas, e a outorga ela é concedida pelo IGAM. Ela é uma autorização legal, né? E essa outorga ela pode ser individual, né, solicitada aí tanto por pessoa física como pessoa jurídica, ou ela pode ser também coletiva, quando ela é solicitada aí por um grupo de pessoas ali na figura de uma associação, né, rural, ou até mesmo de uma cooperativa. Entendi. Onde esses no caso, esses solicitantes, né, façam uso de um mesmo curso hídrico, né, ali de uma mesma barragem ou retirem água ali de um córrego, né, e que eles estejam ali utilizando o mesmo recurso hídrico e podem fazer isso de maneira, né, através de uma associação ou cooperativa. Já o uso insignificante, né, o próprio nome diz, como você falou, né, ele no caso é uma declaração, né, que o produtor faz. Ela é diferente da outorga nesse sentido, né? A outorga ela é uma autorização legal. Sei. Já o uso insignificante é uma declaração que o produtor ele faz, né, ao órgão, ao IGAM no caso, e nessa declaração ali ele informa, né, que o uso que ele faz, né, do recurso hídrico é bastante pequeno, é desprezível, né, nesse caso insignificante, é utilizado ali apenas para o consumo humano, né, e a dessedentação aí de animais. Entendi. Mas eu falei aqui na introdução que a gente aqui na cidade não precisa ter outorga. Só que a gente tem a outorga indiretamente, não é? Por exemplo, a Copasa tem a outorga. Sim, no caso a outorga, ela no caso solicitada, né, para todos aqueles empreendimentos ou até pessoas físicas mesmo que necessitem, né, utilizar o recurso hídrico, fazer uso de qualquer recurso hídrico. Então, nesse caso, até de hidrelétricas vão precisar de outorga. Mineradoras, né, até mesmo para tratamento de efluentes, né, quando você joga esse resíduo, né, no corpo hídrico, então necessitam uma outorga também para isso, né, para tratamento de efluentes. Quando ocorre, né, descargas, né, nos corpos hídricos, necessita ter outorga para isso também, não só para retirar, mas também quando você, né, acaba aí
levando esses seus resíduos, né, para corpos hídricos. Entendi. Então, a outorga, ela de fato é uma autorização legal, e quando você necessita fazer exploração, né, da água no ambiente urbano, você necessita retirar a outorga. O uso insignificante, ele é exclusivo para propriedades rurais. Entendi. Bom, então no caso, a outorga ela tem uma importância tremenda para a questão sustentável dos recursos hídricos. E eu gostaria que você falasse mais sobre isso, porque a outorga não é liberado assim a Deus dará. Tem algumas regras que precisam ser seguidas de acordo com a capacidade de uma bacia hidrográfica, não é isso? Isso. Então, aqui, né, na nossa região, existe, né, o plano, né, da bacia hidrográfica que nós estamos inseridos, no caso da subbacia do Rio Paracatu, né, que está compreendida, né, na bacia hidrográfica aí do Rio São Francisco. Então, existe todo um estudo, né, que é fomentado aí pelos órgãos ambientais, né, do estado, que determinam ali, né, o potencial hídrico, né, dessa bacia. E a outorga, ela é um instrumento, né, que vai permitir aí que a gente possa tanto medir, né, o quantitativo, né, o volume de água disponível, como o qualitativo, que é a qualidade dessa água. Então, por conta disso, o instrumento de outorga ele tem, né, algumas exigências. Então, inicialmente, né, quem estiver solicitando, né, esse documento, né, a autorização para fazer uso do recurso hídrico, ele precisa ali, né, iniciar, né, com o formulário de pedido, né, que é feito através do SEI, né, que é um portal, que é o Sistema de Informações Eletrônicas, né, e através desse portal você faz ali a solicitação junto ao IGAM, né, desse pedido de outorga, e ali você tem que levar, né, diversas informações. Então, voltado mais para o meio rural, se você for inserir ali um sistema de irrigação, por exemplo, por pivô central, você tem que ter todo o seu projeto de pivô central apresentado para o órgão ambiental, como que será feita essa captação. Se for uma captação através de poço tubular, você tem que ter autorização para perfuração desse poço. Então, são vários requisitos, né? Então, se for por poço artesiano, você tem que ter o perfil geológico desse poço, né? Você tem que ter o diâmetro, né, da tubulação, você tem que saber ali também a questão de profundidade, você tem que ter um teste de bombeamento desse poço. Então, a outorga, ela exige, né, diversos estudos aí para que a gente possa mensurar, né, a quantidade de água que a gente pode retirar em determinadas regiões. Rapaz, o negócio não é fácil mesmo, não. É complicadinho. E é importante, né? Porque, como eu falei aqui, sem água o produtor rural não é produtor rural. Além de sem terra, né? Se ele não tiver uma terra, ele não é produtor. Se ele não tiver água, também não tem como produzir. E aí, tendo essa água, não é de qualquer forma que ele vai utilizar. O ponto de diferença, né, voltando aí na questão também do uso insignificante, que a gente vai falar depois mais à frente sobre isso, é a partir de ter uma quantidade em litros ou metros cúbicos, sim, que aí passa a ser outorga e deixa de ser uso insignificante. É por propriedade ou é por produtor rural? Em definição, né, cada propriedade, né, o proprietário, para ele possuir o uso insignificante, né, ele só pode ter, né, de fato, uma utilização de uso significante na propriedade. Então, por exemplo, ele não pode ter 2 poços tubulares na mesma propriedade e declarar os mesmos como uso significante. Então, ele só pode ter ali um ponto de captação, ou seja, ela subterrânea através de um poço, de uma cisterna, né, ou seja, através de uma nascente, né, ou até mesmo a captação direta, né, de um manancial de água. Então, existe uma limitação, né? Por isso que o uso é insignificante, porque ele gera, de fato, pouco impacto, né, na sua retirada. Entendi. Então, para poços tubulares, hoje, poços artesianos tubulares, o valor permitido, né, é de 14 mil litros dia. Entendi. Então, a legislação ela permite que em poços tubulares, para uso insignificante, o produtor ele pode estar retirando aí 14 mil litros dia. E é uma quantidade considerável. A gente que está aqui na cidade, que não vive essa realidade, é muita água. São uma caixa d'água aí aproximadamente, a maioria de 500 litros. Sim. Então seriam 28 caixas d'água por dia. Correto. É uma quantidade muito grande. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aí, que aí a pessoa fala, mas então gasta água demais. Tá, beleza. E aí também, voltando para a questão da legislação, isso está restrito a poços tubulares, né? Tá. Entendi. Então, o poço que ele é natural, né, ou cisterna, ou então se for uso significante para retirar
né, água de nascente, esse volume ele cai para 10 mil litros dia. Ah, entendi. Mas mesmo assim é um volume considerável, né? Mas para uma atividade agrícola não é muita água. Por quê? Uma pequena propriedade, o produtor tem ali a horta, tem um pomar, tem as galinhas, os porcos, as vacas, né? Tem a própria família e os outros trabalhadores ali que no mínimo deve consumir um trabalhador rural uns 5 litros d'água por dia, porque fica o dia inteiro ali no batidão, naquele calorão lascado que a gente tem. No podcast rural de hoje, a gente está falando sobre recursos hídricos e quem está proseando comigo é o Bruno Neves, engenheiro agrícola e ambiental da empresa Cerradão Soluções Ambientais. O Bruno explicou no bloco anterior aqui qual a diferença entre outorga e o uso insignificante de água, né? Falou bastante aí sobre a questão de outorga, a gente vai voltar a falar novamente aqui mais para frente, mas agora eu quero trazer aqui a pauta, o uso insignificante de recursos hídricos. Ele vai detalhar um pouquinho mais, que inclusive eu vou trazer aqui já uma das perguntas que chegaram, que é do Jaziel primeiro, que é ela que chegou aqui agora, a do João Pinton a gente traz depois, que está dizendo assim, ó: bom dia, Francis, pergunta aí ao Bruno. Eu tenho uma outorga insignificante, né? Uma autorização, então, para uso insignificante de água, que eu posso retirar, então, um volume na água do rio. E eu tenho um reservatório, e eu posso armazenar umas 10 vezes mais do que eu consigo captar, do que eu posso captar, né? Para poder utilizar na irrigação de um porte um pouco maior. Nesse caso, Bruno, então vamos raciocinar aqui de acordo com o que ele está explicando. Ele então pode retirar no rio, como você falou aqui, até 10 mil litros por dia, não é isso? Isso. Então, e ele não vai usar os 10 mil litros, ele quer armazenar até aquele limite diário nesse reservatório. Como que é a regra para funcionar nesse caso aqui do Jaziel? Obrigado, viu, Jaziel? Bom, agradecer o Jaziel aí pela pergunta, né? Então, tentando trazer mais um pouco de clareza, nesse caso é permitido que ele faça, né, o acúmulo dessa água, né? Porém, como a gente sabe, o uso insignificante ele realmente é destinado, né, mais voltado para consumo humano, né, e a dessedentação de animais. Então é permitido que se faça, né, o acúmulo desse volume de água que ele tem permitido a captar, né? Porém, a vazão que você retira desse volume ela também é limitada. Então vai depender muito de qual uso que ele vai dar, né, para esse recurso, né? Então, no caso de irrigação, o que a gente indica é que o produtor de fato, né, busque solicitar o pedido de outorga, né? Porque nesse caso vai ser, né, um empreendimento aí que vai necessitar, né, vai gerar um pouco mais de impacto, então a gente necessita quantificar melhor essa questão do uso da água. Tá, no caso ele poderia armazenar nesse reservatório dele até quanto? A legislação ela fala que para nossa subbacia aqui seria permitido aí barragens e acúmulos de água até 40 mil metros cúbicos, né? Entendi. Então está permitido, porém você tem aí a limitação da retirada, né, da quantidade de recursos hídricos. Então ele estaria ainda limitado aí, né, a retirar algo em torno de 0,5 litros por segundo. Né, tá. Que daria aí uma vazão de algo em torno de 1.800 litros por hora. Entendi. De todo jeito, cada caso é um caso, né? Ele tem que realmente buscar uma equipe para avaliar, depende de onde ele está. Por exemplo, se ele estiver dentro de uma área de conflito, né, a famosa DAC, aí já é o caso da outorga coletiva. Justo, aí no caso ele já não consegue individualmente solicitar essa outorga. Ele tem que buscar uma junção, né, entre vários produtores ali e tentar, e junto ao órgão fazer essa outorga, que ela não é a coletiva, mas ela não é solicitada de maneira individual. Ali no formulário de caracterização do empreendimento, você demonstra que existem uma quantidade de produtores que estão solicitando, né, aquele recurso. Tá. Sobre o uso insignificante, você falou lá atrás, mas eu quero entender melhor. Eu tenho minha propriedade, vou consumir pouco, mas assim, o que o meu córrego oferece em determinada época do ano é insuficiente porque eu necessito, ainda sendo uso insignificante. Aí eu resolvo então
vou furar um poço, não vou fazer um tubular, mas eu vou fazer um poço que me falaram que aqui na região é bom, uns poços aí que dá, sei lá, 20 metros, 30 metros, não sei se essa quantidade é um poço de média aqui da nossa cidade, da nossa região. Aí, eu posso ter essas duas formas de captação e declarar uso insignificante, Bruno? Neste caso, Francis, eu precisaria ter uma assertividade maior para te dar essa informação, mas eu conheço propriedades, né, que retiram, né, água do próprio curso hídrico, né, e possui uso insignificante para isso, e retira a água de poço artesiano e tem também a licença através do uso insignificante para essa atividade. Então, pode sim, ocorrem casos, né, de você ter um poço artesiano e também fazer uma captação insignificante ali do curso hídrico, né? Porém, em questão de legislação, né, a gente teria que buscar uma maior assertividade para essa informação. Tô entendendo. Mas na prática ocorre e os produtores eles têm conseguido aí essas autorizações. Tá, entendi. Bom, o uso insignificante, então, como você já está explicado aí, ele tem um limite máximo que o produtor pode utilizar, não pode ter igual 2 poços artesianos para captar essa água como sendo duas declarações de uso insignificante. Nesse caso, o produtor, então, ele vai ter um com uso insignificante e um com outorga? No caso dele optar por ter 2 poços artesianos na propriedade, aí teria que ser nessa classificação. Ele não consegue ter 2 usos significantes para poço tubular na mesma propriedade. Tá. Supondo então que não é uma área de conflito, a bacia, de acordo com o órgão, ainda tem uma capacidade para poder colocar mais produtores ali, aumentar a capacidade de captação. E aí esse produtor aqui que tem um uso significante e uma outorga, ou que ele pretende ter essa outorga, o uso insignificante é uma declaração que resolve mais rápido do que a outorga? O uso insignificante, como ele é uma declaração do produtor, né, ele não necessita de uma autorização do órgão ambiental, ele acaba tendo, né, o seu deferimento mais facilitado, né? Então o deferimento dele, após você preencher ali todas as informações no SEI, ele ocorre de maneira imediata, né? Porém, como eu falei, o uso insignificante, apesar, né, dele ter esse nome significante, ele necessita, né, aí de algumas informações, né, para que o órgão conceda, né, essa né, no caso, dispensa aí de outorga, né, esse uso significante. Então, ele, por conta, né, até o próprio produtor, ele pode estar fazendo esse cadastro no SEI, né, que é o Sistema, né, de Informação Eletrônica, e o próprio produtor pode levar essas informações e solicitar, né, o seu cadastro de uso significante. Porém, existem algumas informações técnicas ali que o produtor invariavelmente vai precisar de um profissional para auxiliá-lo. Né? Então, como eu falei, a questão da vazão, do diâmetro da tubulação, do perfil geológico, quando é caso de poço artesiano. Quando for, né, em questão de curso natural, né, nascente, o profissional também vai estar auxiliando o produtor ali a verificar a vazão, né, que tem naquele manancial de água que ele pode explorar ali. Então, o uso significante, ele tem essa facilidade do próprio produtor estar fazendo essa autodeclaração, mas ele contém também algumas informações técnicas ali, né, que exigem um pouco mais de critério, né? Mas no geral ele se torna mais simples, né, do que o processo de outorga, né, até por não ser, né, uma autorização legal, mas ele tem também alguns requisitos ali que exigem certa atenção. O João Pinton, ele mandou a mensagem aqui pra gente assim: bom dia, Francis, bom dia, Bruno. Gostaria de saber o seguinte: eu tenho várias matrículas, fui comprando ao longo do tempo. Cada matrícula possui um poço de uso insignificante. Com a nova legislação, fui obrigado então a unificar o CAR. Como fica a minha situação? Eu posso manter todos os poços como uso insignificante? Neste caso, partindo do pressuposto, né, da questão fundiária dele, que essas matrículas, né, não sejam áreas contíguas, né, não sejam ali propriedades vizinhas, né, que estejam ali uma próxima à outra, que não caracterize um único empreendimento. Entendi. Né, ele pode sim ter
autorização de uso insignificante em cada uma dessas matrículas, né, independente aí da unificação do CAR. Então ele pode manter sim o uso insignificante em cada uma dessas matrículas, desde que elas não sejam propriedades, né, contíguas que caracterizem ali para o órgão ambiental o mesmo empreendimento. Entendi. De repente, às vezes o produtor tem um sítio ali, ele vai comprando, né, ou uma fazenda e vai comprando áreas ao redor ali. Então, apesar de terem matrículas diferentes, se torna o mesmo empreendimento. Né? Mas pelo que eu entendi da pergunta aí do João. João, obrigado pela pergunta, João. No entendimento que eu tive, né, ele adquiriu novas propriedades, novas matrículas, e dessa forma ele pode manter sim o uso insignificante, mesmo com a unificação aí do cadastro ambiental rural. Para a gente fechar esse bloco aqui, você me trouxe aqui um tópico importante que eu acho que é legal a gente falar. Vantagens e facilidades para quem então se qualifica para uso insignificante. Então, a principal vantagem, como eu falei, eu acredito que é o ato declaratório. Né? Você não precisa ali ter, de fato, contratar um profissional para realizar aquilo. Então, o próprio produtor, de posse das informações, ele pode, né, tá fazendo essa autodeclaração. E o fato também dela ter, né, uma disponibilidade muito rápida após o produtor fazer essa autodeclaração, a certidão já fica ali disponível para ele. Mas para fazer uma declaração, a pessoa tem que ter um mínimo de entendimento, do meu ponto de vista, porque é declaração, ou seja, o órgão que está recebendo está confiando nas informações que você está passando. Se por uma falta de entendimento você passar uma informação que não seja correta e a fiscalização chegar ali e entender que não está dentro daquele padrão, o produtor rural ele vai tomar uma multa, e essa multa não é barata. Acredito eu que a multa é bem mais cara do que contratar um profissional para ir lá fazer uma avaliação e orientar o produtor rural. Justamente. Então, apesar de ter essa vantagem, a gente sempre indica que o produtor ele busque, né, um profissional qualificado, e aí a gente tem os profissionais que atuam nessa área, são, né, diversos, os geógrafos, os geólogos, os engenheiros agrônomos, os engenheiros agrícolas, os engenheiros ambientais, né, são os profissionais aí que estão, que têm habilitação suficiente para estar orientando, né, o produtor a tomar, né, qual a medida melhor necessária, buscar, né, ter essa informação mais assertiva. Então, como eu falei, até para a questão, né, de poços artesianos que envolve, né, perfuração, né, do solo, então você precisa de algumas informações ali que, de certa forma, né, a gente tem sempre que destacar, né, o profissional que é o geólogo, que vai fornecer ali o perfil geológico, né, daquela rocha que foi ali perfurada, né, para retirada de água. Então é sempre importante que o produtor, né, ele busque no mínimo orientação, né, para que, de certa forma, um ato declaratório, como você falou, né, tem uma responsabilidade jurídica também. Então, se o produtor der informações ali que não sejam verídicas, né, ele pode ter problemas futuros. Entendi. Uso insignificante. Mas aí, Bruno, vamos supor, não sei se existe isso, mas vamos supor, a gente tem uma microbacia hidrográfica e muitos pequenos produtores, cada um com seu uso insignificante. E aí o somatório desses usos insignificantes com seu volume já chegou, por exemplo, no limite desses produtores, mas tem algumas áreas que ainda não tem nenhum produtor utilizando. Aí esse produtor, o proprietário rural, fala assim, eu quero usar agora a minha propriedade rural, vou lá, vou montar uma sede e eu preciso desse uso insignificante. E aí o órgão fala, olha, não tem jeito. Como que pode acontecer algo assim e o que isso significa? Sim, Francis, pode ocasionar, pode ocorrer e, né, nós já temos algumas regiões próximas aqui que ocorrem esses casos. Então é quando o recurso potencial explotável, né, existe esse termo, né, que o órgão utiliza, quando esse recurso potencial explotável ele atinge ali o seu potencial em algo em torno de 75% ou acima disso, né, o órgão ele já passa a não conceder mais direitos de outorgas individuais, né, elas só são concedidas naquela, né, maneira como eu te falei. Às vezes um produtor, né, ele toma a decisão de solicitar a outorga mais em nome de vários outros produtores, né, e quando, né, esse recurso potencial explotável ele atinge o 100%, aí não se pode mais, né, conceder direito de uso de água naquele local, justamente, né, por a questão do quantitativo e do qualitativo. Como você falou, se todos os produtores,
né, resolverem montar um sistema de irrigação, montar um sistema ali de confinamento de bovinos, né, que exige também, né, uma quantidade de água grande. Então, se todo mundo na cadeia produtiva, né, resolver utilizar um grande volume de água, acaba prejudicando o manancial. Então, por isso que é necessário esse controle, né, para que todos os usuários, né, tenham condição de utilizar a sua quantidade outorgada ali que está, né, autorizada. Eu não vou pegar aqui como exemplo o Entre Ribeiros, que lá é uma área de conflito, né? E lá existe uma gestão dos recursos hídricos, mas eu vou pegar algo que é mais recente, que é a área de conflito do Santa Isabel. Lá nós temos então a captação da Copasa para o uso na zona urbana. Nós temos usos insignificantes, né? Cada produtor com a sua seu pequeno volume, e temos grandes produtores que têm as outorgas, que tinham até então a outorga. Aí foi então decretada a área de conflito e ali todos eles então hoje fazem parte de um grupo de consumidores de recursos hídricos, inclusive a Copasa. Como que é essa divisão aí da questão da outorga coletiva, Bruno? Neste caso aí, Francis, eu acredito que no caso a Copasa, né, como empresa com CNPJ, ela deve ter uma outorga, né, individual voltada para ela. Né? Nós temos que verificar se tem alguma associação, alguma cooperativa ali na região, né, que tenha solicitado essa outorga de maneira coletiva, e as demais, né, elas devem ser mesmo individuais. Então, como ocorre nessa questão do conflito lá, eu não sei em que ponto que já chegou esse potencial, né, do recurso explotável lá. Tá. Se ele já superou ali os 75%, né, você tem um endurecimento da legislação com relação a isso, e você passa a ter aí a necessidade de outorgas, né, sendo solicitadas de maneira coletiva. A outorga é muito importante para a agricultura, principalmente. A pecuária também tem a sua importância, mas para a agricultura, de uma forma geral, qual que é hoje a importância, então, dessa regulamentação, desse regramento da utilização do recurso hídrico na agricultura? Primeiramente, Francis, até como profissional da área, a gente pensa muito na utilização dessa água, né? Então, em se tratando às vezes de irrigação, por exemplo, de culturas, né, entendendo um pouco da planta, né, ela necessita, né, dessa água para que ela possa, né, realizar ali a sua fotossíntese, para que ela possa abrir e fechar seus estômatos, né, e realizar ali a sua transpiração. Então, a água ela é fundamental para o desenvolvimento da planta. Em você pensar nos animais, né, ela se torna fundamental também para a dessedentação desses animais e também, às vezes, para emprego em limpeza de curral, né, limpeza de locais que tem ali um grande confinamento. Né? Então, a água ela se torna, né, fundamental para o cultivo agrícola, né, para a produção de maneira geral. Então, a outorga ela é um direito garantido, né, que permite você quantificar e qualificar, né, a quantidade de água que está sendo retirada ali dos mananciais. Então, isso garante o quê? A nossa sustentabilidade, né, dos nossos recursos hídricos. A gente está ali mensurando a quantidade de água que está sendo retirada e com base nisso a gente consegue montar aí os nossos planos, né? O Estado fomenta isso, né? E consegue montar os planos aí de gestão, né, dessas bacias hidrográficas para que esse uso seja feito cada vez mais de maneira correta e venha atender às necessidades aí de todos os usuários solicitantes. Entendi. Utilizar o sistema de irrigação, por exemplo, como a gente tem muito aqui, o pivô central, né? Formam, se a gente olhar de uma maneira aérea, né? Formam aqueles círculos bonitos para a gente poder, quando tá viajando de avião e passa aqui na nossa região, a gente vê tudo isso aí. Isso não é desperdício de água, não, Bruno? Não, jamais. Isso, inclusive, é um avanço tecnológico, né, da agricultura, o sistema de irrigação por pivô central. Então, Paracatu hoje se destaca como a maior região irrigada, né, por esse equipamento. Né? São mais de 79 mil, algo em torno de 80 mil hectares irrigados, né, por pivô central. E é uma tecnologia que apesar, né, de apresentar um alto consumo de água,
né, ela transfere isso para as altas produtividades. Então, apesar de você, né, ter um consumo de água elevado, você consegue transferir isso para altas produtividades, na soja, no milho, na fruticultura, na citricultura e até mesmo nas pastagens. Hoje já são utilizados também sistemas de irrigação por pivô central. Entendi. É uma excelente tecnologia, uma excelente alternativa, e o produtor sabendo utilizar ela, né, com um bom manejo, uma boa lâmina, né, onde ele busca um profissional ali para auxiliar ele no manejo, na avaliação do seu sistema, né, ele vai conseguir obter ali uma alta produtividade e conseguir também, através de agricultura de precisão, né, sistemas de georreferenciamento, geoprocessamento com GPS, imagens, aerofotogrametria, né, ele consegue ali também introduzir, né, algumas tecnologias que permitem a ele ali o uso racional da água, né, a aplicação correta, colocar sempre o solo na capacidade de campo que ele necessita, né, e não exceder isso. Então, eu acredito que a água e a outorga se tornam aí fundamental para o desenvolvimento agrícola em geral. Sim. Quando a gente não entende dessa questão da agricultura, né, de como que é o processo de uma planta, independente dela, porque cada planta tem a sua característica hídrica própria. Sim. E às vezes a pessoa pensa assim, mas aí o produtor rural vai jogar água a hora que ele acha que é melhor. Do meu ponto de vista, não, porque a própria planta tem a sua capacidade hídrica. Nem a mais nem a menos deve ser aplicado, porque senão pode prejudicar a planta, né? Ou ela pode morrer de sede ou ela pode morrer afogada. Vamos usar esse termo. Além de, se o produtor rural implementar a aplicação de água em um volume acima do que a planta necessita, ele está jogando o dinheiro fora, porque ele está gastando mais energia elétrica para funcionar esse pivô. Então, economicamente, é ruim para o produtor rural, porque não é ele que põe o preço na saca de soja. Justo. É o mercado. Então, ele tem que conseguir controlar bem o custo para que ele não fique abaixo, porque senão ele tem uma produtividade baixa. Se ele exceder com os insumos, que a água e os outros fertilizantes e adubos e corretivos que precisar aplicar ali, enfim, se ele aplicar demais, ele também vai estar gastando mais e diminuindo o custo dele, né? O lucro dele, na verdade, ele diminui. Ele aumenta o custo e diminui o lucro, né? Justo. É ruim para o produtor. Não, com certeza. E além dessa questão, tem também a outorga, ela gera uma taxa de fiscalização. Né? Então, quanto maior o volume de água que esse produtor está utilizando, isso também tem interferência nessa questão da taxa. Então, cada vez mais que você tenha o uso responsável, né, dessa água, você reduz também o seu custo com a produção, que é sempre o que o produtor está buscando, né, no dia a dia ali, para aumentar, né, a sua questão de faturamento e, obviamente, o lucro final. Já chegando aqui na parte final do nosso podcast rural, o Bruno, que é engenheiro agrícola e ambiental da Cerradão Soluções Ambientais, está prosseguindo aqui com a gente sobre recursos hídricos. E a gente aqui agora vai finalizar a prosa, mas chegou um questionamento muito interessante aqui sobre uso significante, e quem mandou aqui no Zap da Boa foi o Fábio, não é isso, Sandro? Bom dia, França, estou escutando aqui o programa falando sobre uso significante. Eu tenho uma chácara e furei um poço lá. Eu já fiz o procedimento tudo e consegui o uso significante. Só que eu queria saber se era obrigatório pôr o voltímetro e o hidrômetro no poço. Pois é, Bruno, como que fica esse caso aí? Bom, primeiramente agradecer aí a pergunta do Fábio, né? Então, nesse caso de poço tubular, até durante a entrevista aqui a gente vai falando muita informação e às vezes a gente não consegue passar todas elas. Né? Então, por isso que em alguns momentos a gente destacou que é muito importante o produtor buscar, né, um profissional para estar orientando. Então, nesse caso do Fábio, ele já deveria ter, como ele já está com a certidão de uso significante, acredito que ele até já deva ter lá, ele tem que ter o hidrômetro, né, para medição de vazão, e ele tem que ter também o orímetro ali para verificar a quantidade de horas que esse poço ficou ali funcionando e também para verificar a sua vazão. Além disso, ele precisa ter um dispositivo, né, que consiga coletar água, né, nesse poço para medir ali tanto o nível estático e dinâmico, também como para coletar essa água para uma possível análise de qualidade, por exemplo. Né? Então, para o uso significante exige sim tem sim essas exigências, né, de você ter esses dispositivos ali acoplados ao seu sistema, né, de captação subterrânea, e também quando ele é feito de maneira superficial, você precisa ter esses dispositivos para que você
né, consiga demonstrar para o órgão ali no momento da fiscalização o que de fato você está fazendo. O órgão exige também uma planilha de controle, né, que seja feita uma planilha de controle, né, de toda a vazão que você está retirando diariamente, a quantidade de horas, e você precisa anotar isso na planilha. A exigência, né, da norma que regulamenta o uso significante. É uma exigência também que esse poço artesiano ele passe por um teste de bombeamento, né? Então, no momento que você procura a empresa que vai fazer a perfuração do seu poço, é importante identificar isso também, caso a empresa não faça, buscar o profissional para estar realizando esse teste. Bacana, Bruno. Infelizmente, nosso tempo é pequeno e nós vamos já marcar aqui um próximo encontro. Você que não conseguiu mandar a pergunta ou que tem aí outras perguntas, mande pra gente, tá? A gente já vai deixar aqui com o Bruno, que aí na próxima volta ele traz essas respostas aqui. Bruno, deixa aí o seu bom dia para os nossos amigos e uma forma de contato também, que os nossos ouvintes podem entrar aqui para saber mais detalhes, talvez até solicitar aí um atendimento. Eu tenho aqui o número do Cerradão, se quiser eu posso passar aqui também. Sim, eu vou deixar aí o contato que o Francis vai estar passando, né, da Cerradão. Vocês podem estar entrando em contato lá comigo, com toda a nossa equipe, né, e deixar meu bom dia aí a todos os ouvintes da Boa Vista FM, né, agradecer mais uma vez ao Francis, né, por ter me convidado, né, queria dizer que é uma honra estar aqui, né, participando e podendo falar um pouco sobre um pouco desse tema com os produtores aqui da região noroeste de Minas Gerais, né, aqui no município de Paracatu. Então, agradecer bastante aí pela oportunidade e deixar aí o canal aberto para que vocês possam sanar suas dúvidas e nos procurar assim que desejar. E também a gente está na Diamante FM em Coromandel para o Alto Paranaíba, viu, Bruno? Opa, um abraço aí para todo o pessoal lá de Coromandel também. Ó, o contato da Cerradão é o 389-9951-4867. 389-9951-4867. Pois é, pessoal, quero agradecer demais a sua atenção e convidar você a acompanhar o Paracatu Rural em diversas plataformas online. Ó, você pode acompanhar pelo YouTube, vai lá, inscreva-se no canal Paracatu Rural, marque o sininho para receber as notificações. Pode também acessar o site paracaturural.com e cadastrar o seu e-mail. Nós também estamos em plataformas de áudio, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, na Alexa. Pesquisa na sua favorita por Paracatu Rural. Você ainda encontra a gente no Instagram, no Facebook, no Telegram, também no Twitter, X e ainda no canal do WhatsApp. Você já viu? Vai lá então, canal do WhatsApp, ali perto do status. Aí é só pesquisar Paracatu Rural. E se também quiser, pode acompanhar a gente ao vivo pelo rádio. É só pesquisar Rádio Boa Vista FM 96,5 MHz ou Rádio Diamante FM 100,3 MHz no aplicativo Rádiosnet. Vou ficar esperando você, hein? Entre em contato conosco aí pelo WhatsApp também. Vai lá no nosso site, em qualquer uma das nossas plataformas digitais, pega o nosso contato e entra em contato com a gente. Vou ficar esperando você, hein? Valeu! Você já ficou nervoso com a forma pela qual alguém reagiu a algo que você fez? Tipo aquela onda de pânico quando você quebra algo que pertence ao seu irmão, por exemplo, ou aquela sensação de aperto no estômago quando o professor pede para poder falar com você depois da aula, ou então aquele pânico que você sente quando faz algo que os seus pais não vão aprovar. É natural evitar enfrentar as consequências das nossas más decisões, mas nós não precisamos adotar essa postura com relação a Deus. Não precisamos nos perguntar como Ele responderá ou qual punição Ele nos dará. Pelo contrário, nós podemos ter a certeza de que quando confessarmos os nossos pecados, por termos feito coisas diferentes daquilo que Deus mesmo diz ser o melhor, Ele virá ao nosso encontro com o perdão e um caminho para a gente seguir. Então, hoje pratique o ato de confessar. Reserve alguns minutos, converse com Deus sobre qualquer coisa que você evita falar. Você pode ter certeza de que Ele vai te receber com amor, com perdão e com bondade. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.